Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui hoje para começar a aula 3 do nosso módulo de proteção e higiene radiológica. Hoje a gente vai falar de efeitos biológicos das radiações ionizantes, que é um assunto extremamente importante para nós da área de radiologia, porque dentro desse assunto existem muitos mitos sobre exposição de radiação, sobre acidentes, sobre o que pode acontecer com a exposição à radiação. E nós, como profissionais, temos a obrigação de tirar esses mitos e também entender por que é importante isso e como a gente pode se proteger e proteger nossos pacientes desses efeitos, esses danos biológicos que a radiação ionizante pode causar. Então eu trouxe aqui para a aula de hoje, para iniciar, um histórico sobre esses efeitos e eu vou passar agora aqui com vocês esse breve histórico. Os efeitos das radiações sobre os tecidos vivos são muitos e complexos. Diferentes tecidos reagem de diferentes formas às radiações e alguns tecidos são mais sensíveis que outros. Em 1896, logo após a descoberta dos raios-x, o médico J. Daniels notificou o primeiro efeito biológico da radiação ionizante, a queda de cabelo de um colega cuja radiografia de crânio havia sido realizada. O uso de raio-x na terapia produziu resultados desagradáveis, como eritema de pele e, em seguida, ulcerações nas mãos de médicos, além de câncer nos ossos, resultante das exposições durante o tratamento dos pacientes. Em 1907, foram relatados os primeiros casos de câncer em profissionais, inclusive fatais. Então, aí tem um breve histórico do que a radiação mostrou a princípio, poder causar em organismos vivos, em indivíduos. E aí a gente vai falar um pouco desses efeitos na aula de hoje. Então, como a gente viu, existem diversos tipos de radiação. Radiações de partícula, radiação de onda, são, por exemplo, de partículas alfas, nêutrons, partículas beta, radiações de onda, raio-x, raio gama. Essas radiações, todas elas têm capacidade de entrar e interagir com elementos diretamente das células e com isso causar danos intracelulares. A radiação, como fonte de energia também, pode causar queimaduras por calor. Se é uma forma de energia, ela pode se apresentar em forma de calor e levar a queimaduras. Então, aqui a gente tem alguns tipos de dano que pode causar ao corpo. Destruição de células com calor. Aqui, por exemplo, a gente tem uma queimadura por radiação de um círio, né? Isso daqui causou uma queimadura grave, né? Começa com um eritema de pele e aí depois evolui para uma ulceração. Isso aqui é uma queimadura grave por radiação. E também a nível celular ela pode causar ionização e fragmentação de DNA, impactando diretamente na divisão celular, causando efeitos deletérios no material genético da pessoa, que isso pode levar a longo prazo a câncer ou então a morte celular imediata. E quando a gente fala a nível celular, a gente tem dois tipos de efeitos biológicos da radiação. A gente tem o efeito direto e a gente tem o efeito indireto. Quando a gente fala de efeito direto, a gente está falando de uma energia, de uma radiação que pode ser transferida diretamente para o DNA. Isso acontece principalmente em radiações mais poderosas, tipo alfa, radiações de nêutron, que elas vão atuar diretamente ionizando as partículas constituintes do DNA e causando a destruição do DNA. Quando o organismo detecta que o DNA foi lesado, ou ele destrói aquela célula, ou ele mantém, só que essa célula, a partir daí, ela pode ter uma mutação e transferir para outras células, e aí causar um câncer, por exemplo. E existe também o efeito indireto, que é também um efeito a nível celular, só que o que acontece? No efeito indireto, ocorre quando a energia é transferida para uma molécula intermediária, né, que é, por exemplo, água. Então aqui a gente tem um exemplo, a radiação ela é transferida para a água, essa água é ionizada, ou seja, vira íons, é dividida em íons, e esses íons
conhecidos como radicais livres, você já deve ter ouvido falar de radicais livres, também tem o poder de alterar, destruir, tem um efeito deletério direto no DNA. E esses radicais livres causando esses defeitos, posteriormente pode causar morte celular ou então causar uma mutação que pode levar a um câncer, por exemplo. Então é um efeito indireto. No direto, a radiação vai direto atuar no DNA. No indireto, vai atuar em outras moléculas, por exemplo, água, transformando em radicais livres, que esses radicais livres vão causar dano a nível de DNA. Para a gente entender os efeitos da radiação nos sistemas biológicos, a gente tem que entender esse conceito de dose e resposta. Então, a gente tem dois tipos de efeitos: os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. O que são os efeitos estocásticos? Os efeitos estocásticos são aqueles em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de limiar. Isso significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção radiológica, podem reduzir os efeitos. Entre esses efeitos, destaca-se o câncer. Então, o que são esses efeitos estocásticos? Mesmo que a gente respeite aquelas doses máximas que a gente viu nas aulas anteriores, lá no princípio da limitação, quando a gente viu lá de dose absorvida. Então, mesmo que respeite essas doses, no dia a dia a gente está sujeito à radiação. Por exemplo, radiação solar é um tipo de radiação. Todo mundo já ouviu falar que a radiação solar, se a gente for exposto continuamente a ela sem proteção, sem protetor celular, ela vai causando pequenos defeitos na estrutura do DNA da célula que futuramente pode levar ao câncer. Isso daí é uma alusão ao que é o efeito estocástico, né? No efeito estocástico pode acontecer isso também. Doses pequenas de radiação, pode ser ocupacional, quem trabalha na área de radiação, pode ser pessoas que por exemplo, viajam muito de avião, que está mais sujeito à radiação, vai tendo esses pequenos efeitos. E se a pessoa já tiver uma predisposição, ou se o sistema imunológico não destruir aquelas células que foram mutadas por essa exposição à radiação, ela a longo prazo pode desenvolver um câncer. Efeito determinístico. Os efeitos determinísticos são causados por irradiação total ou localizada de um tecido, gerando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízos detectados no funcionamento do tecido ou órgão. Então, quando a gente fala de efeito determinístico, a gente está falando de efeitos imediatos da radiação, diferente dos estocásticos, que vai ocorrer com vários anos depois. Acontece que a radiação que aquela célula é exposta leva à morte celular, e essa célula que morre, ela não dá tempo de ser compensada produzindo outra célula para substituir. E isso causa efeitos imediatos que a gente vai ver mais lá na frente, se a gente estiver falando desse tempo de ação das radiações. Então aí já é um efeito determinístico, é um efeito mais imediato. Agora a gente está falando de tempo e manifestação, outro conceito importante para a gente entender esses efeitos biológicos da radiação. Então a gente tem efeitos imediatos, que são mais relacionados a esses efeitos estocásticos, esses efeitos determinísticos, como eu falei, e tem os efeitos tardios, que são mais relacionados aos efeitos estocásticos, né? O que são os efeitos imediatos? Os primeiros efeitos biológicos causados pela radiação, que ocorrem no período de poucas horas até algumas semanas após a exposição, são denominados efeitos imediatos, como por exemplo a radiodermite, a síndrome da irradiação aguda, ou síndrome ou SAR também, que a gente vai falar. Então são efeitos que a gente consegue ver a curto prazo, são os efeitos imediatos. E tem os efeitos tardios, que são aqueles que aparecem depois de anos ou mesmo décadas. Esses aí que são os efeitos retardados ou efeitos tardios. Como, por exemplo, a gente já falou, câncer. Vai tendo exposto à radiação, tem uma pequena lesão ali, uma célula, um DNA sofre mutação, e aí a célula sofre mutação e passa para outra, e aí assim vai. E ao longo de anos, pode ser que desenvolva um câncer, por exemplo. Isso é um efeito tardio à radiação.
Então, para a gente ilustrar aí um efeito imediato, a gente tem um SAR, né? Essa sigla aí, quando vocês ouvirem falar de SAR, diferente daquela síndrome aguda respiratória, essa daí é uma síndrome aguda de radiação, esse SAR aí. É um efeito da radiação ionizante no corpo todo. Quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de uma série de sinais e sintomas. Por isso que quando a gente fala de síndrome aguda da radiação, a gente fala de sistema e não de um órgão específico, né? A gente está falando do corpo todo. E como ela se manifesta? A síndrome aguda da radiação, ela se manifesta assim. Isso daí acontece com grandes exposições, não, por exemplo, a exposição ocupacional que a gente tem no dia a dia, não. Até porque essa exposição ocupacional, ela é limitada, então ela não tende a causar esses efeitos, não. Então, porque eu trabalho com radiação, eu vou ter esses efeitos. Não, isso aí é um mito. A síndrome aguda de radiação é a exposição em grande escala. Por exemplo, no acidente que teve em Chernobyl, quando teve a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, as cidades que estavam em volta, que não foram destruídas pela bomba, mas sofreu com a nuvem radioativa. Por exemplo, naquele caso do Césio, que teve em Goiânia, que a gente falou na primeira aula, aí são doses altas de radiação que causam uma síndrome aguda de radiação. E como elas se manifestam? Ela se manifesta em várias fases. Então, a primeira fase é a síndrome podrônica. Né? Então, uma síndrome podrônica, o que é? A pessoa entrou em contato, em poucas horas vai apresentar essa síndrome podrônica. Essa síndrome podrônica, ela é caracterizada, às vezes, por queimadura. Aqui, por exemplo, a gente tem um eritema causado pela exposição imediata. Então, tem queimadura, tem náusea, tem vômito, tem mal-estar. Então, logo que entrou em contato com a radiação, dependendo da dose, tem essa síndrome podrônica. Aí tem um período de latência que a pessoa aparece não ter nenhum sintoma, então ali nas próximas horas ou nos próximos dias não tem nenhum sintoma, e depois tem a manifestação da doença, que aí são os sintomas propriamente ditos. E dessa manifestação da doença, ela pode evoluir para recuperação, ou em alguns casos mais graves, onde o tratamento não foi efetivo, pode levar à morte. Então, a síndrome aguda da radiação, ela pode apresentar em vários sistemas, ou em todos eles. Então, quanto mais grave, a tendência de apresentar nos outros também. Então, do menos grave para o mais grave, ou menos dose para mais dose, a gente tem as síndromes no sistema hematopoético, que é o sistema das nossas células sanguíneas, no sistema gastrointestinal e no sistema nervoso central. Então, na síndrome do sistema nervoso central, que é o mais grave, que está associado a altas doses de radiação, por exemplo, quando teve o acidente de Chernobyl, os bombeiros que apagaram o incêndio foram expostos a doses muito altas, acima de 100 grays. Então, eles tiveram essa síndrome aguda da radiação, teve aquela fase podrônica, muito rápido evoluiu para essa fase cerebrovascular. O que acontece? A pessoa tem confusão mental, efeitos psicossomáticos. O cérebro começa a inchar, então tem um aumento da pressão intracraniana. Dentro de 24 a 48 horas, a pessoa vem a óbito. É muito difícil uma pessoa exposta a uma dose dessa, mesmo que utilize antídoto, a tendência é a pessoa morrer, porque foi uma dose muito alta. É muito alta. Então, o colapso neurológico associado aos outros sintomas que a gente vai falar leva a pessoa a óbito em poucas horas, mas são doses muito altas. Síndrome gastrointestinal acontece em doses mais baixas, mas se quem foi exposto a dose mais alta também, por exemplo, que tem a síndrome cerebrovascular, também vai ter esses sintomas gastrointestinais. Mas tem pessoas que são expostas a doses mais baixas, por exemplo, entre 5 a 12 grays, que tem só essa síndrome gastrointestinal. E ela, o
que ela é caracterizada? Por náusea, vômito, diarreia, principalmente com sangue. Por quê? Porque a radiação destrói as células do epitélio gastrointestinal. E aquilo dali, as bactérias que já estão ali do microbiota normal, começa a aproveitar dessa destruição e começa a crescer bactéria ali. E isso vai causar síndrome gastrointestinal. O risco de morte aí acontece entre 9 e 10 dias. Mas se a pessoa tratar os sintomas e se tomar um antídoto para radiação, pode recuperar mesmo com essa síndrome aí. E a síndrome hematopoética já está caracterizada por uma dose menor, por exemplo, de 2,5 a 5 grays. Quando tem o risco de morte, é várias semanas até 2 meses depois, porque os sintomas não conseguiram ser corrigidos. E o que ela causa? Depressão sanguínea. E essa depressão sanguínea causa tipo assim, diminui glóbulos vermelhos, responsável pela respiração celular, transporte de oxigênio para respiração celular, destrói o sistema de defesa, os glóbulos brancos. Então a pessoa fica sujeita a infecções oportunistas, tem queda de plaqueta. Todos os elementos figurados do sangue, eles diminuem por causa da radiação que destrói mesmo, né? Em caso mais grave, pode destruir até a medula, causando uma aplasia medular. E essa depressão sanguínea é porta de entrada para infecções oportunistas. É como se a pessoa fosse portadora do vírus HIV, por exemplo, que abaixa a imunidade. E aí a pessoa morre, às vezes, por causa que não conseguiu tratar, e aí uma infecção oportunista vai lá e mata aquela pessoa. Aqui a gente tem um exemplo desse Alexander Litvinenko, que era um espião russo, que foi envenenado com polônio, né? Isso aí teve na mídia há um tempo atrás aí, e aí ele teve essa síndrome hematopoética. O sistema imunológico dele caiu, as células do sangue dele todas caíram, e ele ele veio a óbito depois porque não conseguiu corrigir tais efeitos. Eles são efeitos de uma síndrome aguda, mas eles são um pouco mais tardios que quando comparado a outros, que a pessoa recupera logo ou morre logo nas outras síndromes lá. Então aqui a gente está falando de efeitos imediatos da radiação, né? Efeitos imediatos. Agora, quando a gente estiver falando de efeitos tardios, a gente tem vários níveis de dano. Tem os efeitos somáticos e os efeitos hereditários. Então vamos lá, entender um pouco. Efeito somático. Surge do dano das células no corpo e o efeito aparece na própria pessoa irradiada. Depende da dose absorvida, da taxa de absorção de energia da radiação e da região ou área do corpo irradiada. Então, os efeitos somáticos, quando a gente fala de somático, é o efeito que vai diretamente na célula da pessoa. Destruiu a célula e o organismo não teve tempo para recuperar ela. E esses efeitos somáticos, eles se apresentam na própria pessoa que foi irradiada. Então, eu fui exposto à radiação. Então, teve alguma destruição das minhas células, não conseguiu corrigir a tempo, então eu apresento os efeitos somáticos. Desses efeitos somáticos também podem acontecer a destruição do meu DNA e com o tempo, tem um efeito mais tardio, eu desenvolver, por exemplo, um câncer, né? Só que aí é um efeito que eu não vou passar para os meus herdeiros. Eu vou ter o câncer e eu não vou passar isso para os meus herdeiros. Agora, os efeitos hereditários são efeitos que surgem nos descendentes da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos órgãos reprodutores, as gônadas. Tem caráter cumulativo e independe da taxa de absorção da dose. Então, o que acontece? A pessoa foi sujeita à radiação. Essa radiação causou mutação nas células da pessoa. Por quê? Teve danos deletérios no DNA, na hora da divisão celular, levou à mutação das células. Isso, nas células reprodutoras, leva para os descendentes. Então, é comum pessoas
que nascem em áreas onde tiveram acidentes nucleares, por exemplo, Chernobyl, Fukushima, na própria Hiroshima, Nagasaki, depois da guerra, de pessoas nascerem com deformidades, mutações, com doenças hereditárias advindas dessa deleção que teve a nível celular, a nível de DNA dos pais. Então, o efeito hereditário passa de pai para filho. Então, quem sofreu a radiação não é quem está sofrendo com a doença, são os filhos. Então, esses são efeitos hereditários e também são efeitos tardios da exposição biológica. Então, é isso. O que a gente viu na aula de hoje são os efeitos biológicos que a radiação pode fazer. Então, a gente tem efeitos imediatos, que são associados, primeiramente, a acidentes, altas exposições, caracterizados por síndromes com sinais, sintomas que apresentam na hora, e efeitos tardios, que são efeitos que vão desenvolver com muito tempo. Então, dali anos vai desenvolver um câncer que vai advindo do efeito da radiação. E é muito importante a gente saber que se nós tomamos as medidas no nosso trabalho e a gente é exposto de uma forma segura à radiação, a gente não vai ter esses efeitos. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que usar proteção, né, quando for preciso. A gente tem que diminuir as doses, por exemplo, quando a gente estiver tratando o paciente, porque isso é segurança para o paciente e segurança para nós como profissionais. E se a gente estiver dentro daquelas doses que a gente já falou, que é determinada por órgãos competentes, se a gente estiver dentro daqueles limites, a gente não vai sofrer esses efeitos tardios. Em contrapartida, se a gente for exposto, não tiver cuidado, usar protocolos errados e tiver exposto de uma forma descontrolada à radiação, a gente vai podendo ter efeitos imediatos, que é mais raro na questão ocupacional, a não ser quando tiver um acidente mesmo, ou mais provável a efeitos tardios, né? Que vai ser o desenvolvimento de um câncer, de uma coisa, muitos anos depois de ter sido exposto à radiação. Por isso que a proteção e higiene radiológica é importante, para a gente não sofrer esses efeitos biológicos que a radiação pode causar. Então, na próxima aula, na próxima tutoria, a gente tira dúvidas sobre isso e a gente resolve algumas questões que pode ser relacionada a esse assunto aí. Que isso aí já é mais comum também cair em provas de processo seletivo e de concurso. E é importante a gente conhecer esses conceitos que a gente trabalhou nessa aula de hoje. Então, muito obrigado e até a próxima.